Seja muito bem-vindo a mais um vídeo no canal da Coder. Nesse vídeo já deixa o like, se inscreve aí, faz o que tem que fazer se você quiser, obviamente. Nesse vídeo eu vou falar rapidamente sobre Rust, que é a linguagem usada pelo Dino. Na verdade, o Dino começou sendo implementado em Golang e por algum motivo o Ryan Doll mudou para Rust, tá? E essa semana fiquei curioso, né? Fui lá ver um pouco da linguagem, baixei lá, instalei a ferramenta, né? Olhei um pouquinho do tutorial. E eu quero compartilhar algumas coisas que eu vi nesse início, né? Algumas coisas que eu pensei, o que é que eu quero, digamos assim, no primeiro momento quando eu vejo uma linguagem nova, o que é que eu quero conseguir de cara. E é exatamente o que eu quero comentar um pouquinho com vocês nesse vídeo. Então hoje é dia de Rust. Antes de começar propriamente o vídeo, eu queria compartilhar com vocês que domingo, 8h30 da noite, vai ter uma live no canal do Rodrigo Branas, que é um cara fantástico. Eu vou colocar o link aqui na descrição, né, da live para que vocês possam seguir. Eu vou estar lá junto com ele, conversando sobre Dino, sobre Node, sobre runtimes, JavaScript, TypeScript, sobre aprendizado. Então a gente pode tentar bater de frente com o Fantástico, né, bater a pontuação do Fantástico e a gente conseguir aí ter uma live muito legal. Vai ser um momento de interação muito legal. E essa semana eu já fiz um teste de live aqui privado, deu tudo certo em relação aos equipamentos e eu acredito que em breve eu vou estar fazendo lives com vocês. Então, eu já tenho aqui o meu Visual Studio Code aberto, não criei o projeto ainda, eu tenho aqui o terminal desse lado e aqui a gente pode só mostrar, ó, eu tenho um cara chamado Rust App --version, que é um gerenciador de versão do Rust. Se eu colocar Rust App Update, ele vai trazer a última versão, que eu já tenho aqui na minha máquina. E tem um outro cara chamado Cargo. O Cargo é um gerenciador de pacotes do Rust, que ele vai conseguir instalar os pacotes e executar, por exemplo, o projeto, e também ele vai criar um projeto para a gente. Então, basicamente, o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou rodar aqui, ó, Cargo new, o nome do projeto será Olá Rust, ele vai criar essa pasta. Se eu entrar dentro da pasta Olá Rust, e você vê, eu vou conseguir, por exemplo, chamar aqui cargo run. Ele vai executar o nosso projeto, né? Ele compila na linguagem compilada, super rápida, e jogou aqui no terminal, ó, olá mundo. Se eu quiser, por exemplo, construir o nosso projeto para ser liberado, ou seja, gerar a versão final de produção, você coloca cargo build com a flag --release. E aí ele vai gerar a versão final, ó, otimizada, optimized. E a gente consegue, por exemplo, /target release, tem a versão aqui que é olá Rust. Então, executando, ó, você vai ver o nosso projeto. Essa é a versão executável pronta para ser liberada aí para o mundo, caso você crie um projeto em Rust. Aqui, deixa eu só afastar aqui um pouquinho, pegar aqui a parte e jogar para cá. Então, nós temos a pasta do nosso projeto. E aqui nós temos a nossa pasta src com o nosso arquivo, né? main.rs, que é onde tem a nossa função main, que é a porta de entrada de um programa Rust. Então, algumas coisas eu noto, né? Por exemplo, aqui você vê que é um pouco C-like, né? Você tem os símbolos do C, um bloco sendo definido por um par de chaves, sentenças terminadas com ponto e vírgulas. Claro que cada linguagem vai ter seus próprios conceitos. Por exemplo, no caso de Rust, um conceito interessante é o ownership, né? Quando você cria uma variável que é o dono daquela variável em determinado momento. Você tem um conceito de borrow, de pegar emprestado aquela variável. Então, eu já vi alguns conceitos interessantes que, por exemplo, não é algo tão comum em outras linguagens, mas boa parte daquilo que você já espera na linguagem, os tipos básicos e tal, com certeza você vai encontrar uma certa familiaridade. Uma das primeiras coisas que eu tento fazer, né, que é o maior objetivo do vídeo, não é tanto falar propriamente de Rust, mas mostrar para vocês como eu tento ver o aprendizado e a questão da organização. Eu passei mais ou menos ali uma meia hora para tentar entender como eu conseguiria fazer a criação de novos arquivos, né? Esses arquivos são conhecidos como módulos, e como é que eu consigo, a partir de um arquivo, chamar um outro arquivo. Então aqui eu posso criar um arquivo, só para mostrar para vocês um pouco da linguagem. Não, o meu objetivo não é me aprofundar muito, tá? Então, teste.rs, como é que a partir do main.rs eu consigo chegar nesse? Essas são as perguntas que eu começo a fazer sempre que eu vou executar algum código numa linguagem que eu nunca vi na vida. Isso também diz respeito como a linguagem é organizada em módulos, e o que eu defini dentro do módulo, ele é visível para fora do módulo ou não é? Eu preciso de alguma palavra reservada para definir que aquele elemento, aquela função vai ficar visível fora?
Então, tudo isso você tenta descobrir logo de cara, né? Para você imaginar como é que você pode criar aplicações maiores, né? Organizando em módulos. Então, nesse caso, teste.rs é um módulo. Então, aqui no main, se eu quero acessar ele, eu vou colocar mod teste, por exemplo, ponto e vírgula, definir esse módulo. No meu main é que é executado. E aqui eu defini que esse módulo existe e a partir daí eu posso usar algumas coisas relacionadas a esse módulo. Também tem como você colocar, por exemplo, mod, definir aqui, sei lá, um nome e alguma coisa do tipo, né? Criar como se fosse um bloco e tal. Também tem essa sintaxe, eu acabei não usando muito isso. Mas aqui eu posso criar uma função, por exemplo, temp, só para a gente testar. E aqui eu vou usar uma macro, que é um outro conceito também aqui do Rust, né? Que tem a ver com metaprogramação, né? O caso, eu não vou entrar muito no mérito, que é um conceito um pouco mais enrolado. Mas a questão do macro aqui, no caso do printf, é porque ele vai passar uma quantidade variável de parâmetros. Dependendo de como você chama o printf, ele vai ter... Eu vou já mostrar um pouco sobre isso, mas ele vai ter uma quantidade variável de parâmetros e isso é possível ser feito com macro, tá? Macro torna a linguagem bem mais flexível. Você consegue fazer várias coisas mais dinâmicas dentro de uma linguagem compilada. Você consegue fazer isso via macro. Isso torna a linguagem, digamos assim, mais flexível. Tá? Mas eu não vou entrar muito no mérito da questão. Então, sempre que você vê uma chamada como essa que termina com uma exclamação, isso aqui é uma macro. Legal? Então, como é que eu faço agora para chamar aquilo que eu defini dentro de teste? É uma das perguntas que eu faço logo de cara, né? Então, eu vou chamar aqui temp, que é essa função, e aí eu vou usar aqui, ó, deixa eu fechar aqui, vou tirar isso, vou chamar aqui teste, eu vi que tem dois pontos, e o nome da função. Nesse caso, eu vou tentar executar de novo usando o cargo, né, cargo run, não vai dar certo, porque ele vai dizer o seguinte, ó, a função temp é private, é privada, ou seja, quer dizer que dentro de um arquivo, né, teste.rs, eu preciso de alguma forma tornar isso público para que eu consiga acessar a partir de outro módulo. E aí eu vi que tem a palavrinha aqui, ó, pub, que é de public, e nesse caso agora eu consigo executar novamente. Ele compila, né, e executa a nossa função, tá? O fato de ser usado um macro aqui, acho que tem a ver o fato de que se eu colocar um símbolo dos colchetes, ó, 1, 2, 3, se eu colocar aqui um barra aqui no meio, tá? Fechando a linha, eu posso colocar, ó, 1 do 12 de 2021, executando aqui, eu posso passar uma quantidade, sei lá, que eu quiser, uma quantidade dinâmica, né, de parâmetros, e o fato de conseguir fazer isso em Rust, você consegue a partir de macro, por isso que o println ele é um macro. Uma outra possibilidade que você tem para acessar exatamente esse mesmo módulo teste é você criar uma pasta chamada teste e jogar o teste para dentro e renomear esse arquivo para mod.rs. Isso aqui também ele vai conseguir encontrar o módulo teste se você criar uma pasta chamada teste com o nome mod.rs. Então, executando, não preciso mudar absolutamente nada, ó, ele vai continuar encontrando o arquivo. Obviamente, se eu mudar isso aqui para básico, eu tenho que vir aqui no meu main, onde tem teste, eu vou mudar para básico. Executando, você vai ver que vai continuar funcionando. Legal. Aqui dentro de básico, eu não quero entrar muito no mérito da linguagem, né, mas só para mostrar aqui para vocês algumas coisas de variável, variável.rs, e aqui é um outro módulo que está dentro de básico, então se tem um módulo variável dentro do módulo básico, aqui no módulo rs, eu vou declarar esse módulo, então eu vou colocar aqui, ó, mod variável, e vou colocar, por exemplo, dentro de variável uma função, por exemplo, ó, pública, fn, vou chamar aqui de executar, e aqui dentro eu vou colocar por enquanto um print ln, só para a gente ver aqui, né, print line, vou colocar aqui, opa, de novo, tá? Ponto e vírgula, como é que eu consigo agora acessar esse módulo variável? Eu já declarei o módulo aqui dentro de básico, módulo variável, que poderia estar dentro de uma pasta chamada variável com o arquivo mod.rs. Tanto faz, você consegue acessar de uma forma ou de outra, como eu mostrei para vocês. Então aqui eu preciso no main, agora eu tenho básico, além do básico eu tenho variável. Então eu já defini um módulo básico e dentro de básico foi definido um módulo variável, então eu posso fazer dois pontos, variável, e aqui no caso tem o nome do método é executar. Legal.
Isso aqui também não vai funcionar. Por que que não vai funcionar? Está faltando só um detalhe para funcionar. Ó, vou executar, ele vai dizer ó, que o módulo variável é privado. Significa que esse módulo ele é visível apenas dentro do módulo básico. Ou seja, eu preciso também tornar o módulo variável público para conseguir acessar ele dentro lá do main, né, que deve ser o módulo principal da linguagem. Então aqui, ó, público, módulo variável. E aí você pode criar, por exemplo, um módulo, por exemplo, mod, acredito que A, e aqui dentro você pode criar um mod B, certo? E aqui dentro criar uma função, por exemplo, fn, você pode criar usando essa estratégia aqui também, tá? Mas eu não explorei muito ela dentro da linguagem. Então aqui, uma vez que eu tornei o módulo público, agora sim, dentro de main, eu consigo acessar, ó. Vou executar, ó, opa, e a gente pode fazer também o seguinte, ó, aqui eu posso usar o use básico variável e chamar aqui embaixo, ó, apenas variável.executar. Da mesma forma que eu consigo também colocar, ó, variável executar e aqui eu simplesmente preciso chamar apenas executar. Mais uma vez, funciona como eu também consigo fazer variável, eu vou colocar as var e aqui eu chamo var.executar. Todas essas formas são possíveis. Só mostrando aqui para finalizar, e é uma linguagem bem legal, acho que tem framework web, né, que você consegue criar web services com ela. Esqueci o nome agora, aqui está aqui a página dela, né, você instala, no meu caso aqui no Mac, com esse comando, bem tranquilo. E aqui ele explica, para você rodar, para você criar um build, para você rodar a documentação do projeto, para você rodar os testes da sua aplicação. Aqui, por exemplo, vou pegar aqui o Rust Web Framework. Sei lá, eu entrei na página, vou nesse Rocket aqui, ó, rocket.rs. Aí ele explica como é que você usa e tal. Bem interessante, eu acho que tem muita coisa legal que pode surgir em cima dessa linguagem. E uma outra coisa também que eu achei engraçado, tem um termo chamado crate. Coloquei aqui no Translate. Crate quer dizer, eu acho que é engradado. Crate. E aí tá o crate para um lado para o outro, né? E, na verdade, crate é como se fosse a biblioteca, né? Uma biblioteca compartilhada. Então, tem inclusive um site chamado crates.io, que é onde você consegue pegar, por exemplo, bibliotecas e tal. Aqui eu tenho a biblioteca rand, de número randômico, né? Aqui ela, a gente pode declarar essa biblioteca dentro desse cargo.toml, que tem as dependências, ó, coloco aqui, range na versão 0.7.3, e a partir daí eu consigo usar, ó, pegando aqui a documentação, vou pegar aqui, ó, use range, eu vou pegar aqui no caso de variáveis, só para a gente gerar uma variável aleatória, né, ó. Tem uma função chamada random, vou importar só ela, aqui em vez de importar tudo, e aí essa função aleatória, random, deixa eu ver aqui, ó, ele usa, ó, random, dois pontos, o tipo da variável, né, no caso aqui, chá. Então, eu vou colocar aqui random, dois pontos, vou querer uma variável, por exemplo, i8, e vou guardar isso aqui em uma variável, let x igual a i8, ponto e vírgula, e aqui eu posso colocar o valor de x. Então, acredito que nesse caso, eu já tinha usado essa biblioteca antes, não sei se ele vai baixar, ó, updating, ele vai procurar lá no crates.io, no índice, vai baixar a versão mais nova dessa biblioteca, automaticamente, porque eu declarei ela dentro do meu descritor aqui, e no final ele vai executar esse código. Ou seja, ó, o valor aleatório foi 37. Se eu executar novamente, agora vai ser menos 39, e cada vez que eu executar, vai ser um valor diferente. Se eu usar o U8, aí é o valor sem sinal, né? Então, nesse caso, em vez de ele separar o número entre metade para negativo, metade para positivo, ele coloca tudo no lado positivo, né? Ó, 136, 70, 43, 207 e tal. Limpando aqui, uma coisa interessante, tá? Com relação a questão de variável, e eu quero terminar por aqui, eu vou criar uma variável A que recebe o valor 1, certo? Eu não vou usar aqui o valor aleatório. E
quero fazer a variável mais igual sei lá, a 10. E quero imprimir o valor. Print ln e vou usar aqui para a gente imprimir o valor da variável A. Por padrão, no caso aqui do Rust, as variáveis são imutáveis. Ele tem um esquema bem legal sobre essa questão de ownership, quem é o dono daquela referência, por exemplo. E quando você pega, você não pode ter duas variáveis apontando para uma mesma referência. Tá? Aqui são valores primitivos, então eu vou já mostrar que é feito, quando você faz uma atribuição, é feito por valor e não por referência. E aí, isso aqui, por que eu entendi rapidamente esse processo? Que é, eu acho que o fio da meada aqui. Pelo fato de que eu já conheço o que é uma atribuição por valor. Eu já sei o que é uma atribuição por referência. Então, embora eu nunca tenha visto o Rust, o fato de saber isso faz com que eu consiga rapidamente entender o que é que está acontecendo aqui dentro da linguagem. Eu vou mostrar para vocês agora. Ó. Aqui é diferente, né? O fato de que ele trata isso como uma constante por padrão, embora a maioria das linguagens tratem tudo como variáveis, só se você quiser colocar uma palavra extra para realmente virar uma constante, aqui é o contrário, ou seja, já está um pouco mais voltado para aquela questão da imutabilidade, né? Então, deixa eu rodar aqui, ele vai dizer que não pode fazer isso, né? Porque é um valor imutável. Se você quiser tornar o A algo mutável, você tem que botar mute, ou seja, você tem que explicitar algo que vai mudar no seu código, que é bastante interessante, porque reforça o uso da imutabilidade, que é muito bom quando você for trabalhar com ambientes de múltiplos threads, né? Muito mais seguro trabalhar com variáveis imutáveis. Tá? Então aqui ele funcionou, foi lá, adicionou, o resultado deu 11. Outra coisa interessante, ó, eu vou criar aqui um let A, vai ser um vector aqui, então vai receber um vec, que também aqui ele é também uma macro. Ó, 1, 2, 3, um vetor de 3 posições, e aqui eu posso, por exemplo, pegar aqui um print ln, vou imprimir o valor da primeira posição. Então, nesse caso, eu vou pegar a índice 0 e vou executar. Como é de se esperar, vai funcionar corretamente e mostrou o primeiro elemento, né? A índice 1, executando, funcionou corretamente. No momento que você faz aqui, ó, você coloca let B recebe o valor de A, aqui é feito uma passagem por referência. E o fato é que o Rust não permite que duas referências apontem para o mesmo espaço de memória. Então, nesse caso, o que aconteceu aqui, tem um conceito que ele chama de borrow, né, de pegar emprestado. O fato é que a variável B pegou emprestado a referência de A, de tal forma que eu não vou mais conseguir acessar a variável A. Então, executando aqui, ó, ele vai dizer que o borrow moveu de valor, agora o A já não é o dono, certo, da variável. Então, nesse caso, para eu acessar o elemento desse vetor, eu tenho que acessar usando a variável B, porque ele não permite o fato de você ter duas referências apontando para uma mesma variável, porque isso é perigoso. Ou seja, essa é uma das maiores críticas, né, o fato de que você está sempre compartilhando referências. Em vários locais da sua aplicação, você pode estar mudando essa referência e isso gera problema de concorrência, né? Você tem, às vezes, um altera, só que o outro não estava esperando essa alteração e gera bugs na sua aplicação. E o fato é que o Rust não permite você ter duas variáveis apontando para a mesma referência, o que é bastante interessante. Tá? Então, aqui, ele não permitiu. Já no caso, quando você tem, por exemplo, let A recebe 1 e você faz let B recebe o valor de A, e você faz aqui, eu vou tornar isso aqui mutável, certo? Ó, mute, só para a gente ver, ó, mute, e aí eu pego o A recebe mais 1 e o B vai receber, por exemplo, menos 1. Tá? Eu vou fazer o valor de A ser 5. Nesse caso, se eu for imprimir aqui o valor de A e de B, então, aqui ó, A e B, você vai ver que nesse caso não tem problema, porque aqui a atribuição é feita uma cópia, tá? E não é passada uma referência. Aqui é uma referência e aqui é uma cópia. Então, nesse caso, ele vai funcionar corretamente, de tal forma que o A passou a ser 6, porque eu acrescentei 1, e o B passou a ser 4, ou seja, é feita uma cópia. São dois espaços independentes de memória, por isso que essa atribuição aqui não tem problema, e essa aqui tem problema, ou seja, o B acabou de pegar emprestado
a referência de A, de tal forma que eu já não consigo mais usar a variável A, só consigo usar a variável B. Algumas coisas interessantes aí de Rust que eu aprendi nessas poucas horas que eu acabei trabalhando com a linguagem. Só voltar aqui minha câmera para a tela cheia, né? É muito importante para o meu aprendizado estar linkando com outras coisas que eu já aprendi de outras linguagens. Não foi fácil aprender, por exemplo, o que era uma passagem por valor, o que era uma passagem por referência. Qualquer dia eu conto para vocês o carão que eu levei do meu chefe uma vez porque eu não conhecia o conceito de nulo. E eu coloquei a culpa nele, e ele falou, não me provoque, porque se eu lhe perguntar, mas você não vai saber responder. E aí depois eu conto um dia que eu me dei mal, que eu tentei enganar. Foi duas situações, né, que eu tentei enganar. Uma vez foi o meu chefe, foi nessa história do nulo. Outra vez foi um cliente que eu não sabia a resposta, tentei enrolar lá e o cara pegou na mentira. Não na mentira, né? Mas eu não fui claro o suficiente para dizer que não sabia. E ele disse que não tinha nada a ver com o que eu estava tentando explicar. Mas de qualquer forma, o cara sabia um pouco de TI, embora não fosse da área, né? Então, o que é que eu quero dizer aqui? Que eu levei muito tempo para aprender, por exemplo, o que é passagem de valor, passagem por referência, certo? Só que esses conceitos, eu consigo migrar ele para outras linguagens. Ele não é um conceito exclusivo. Na época eu aprendi em Java. Não é um conceito exclusivo de Java. Passagem por referência e por valor é algo que acontece em muitas linguagens de programação. Então, esse é um conceito que você leva com você uma vez que você aprende. Por isso que eu digo, né, foco no conceito, porque o conceito ele vai ser útil para que você consiga pegar aquele conhecimento e jogar para outros contextos, né, outras linguagens, outros frameworks e tal. Por isso que eu acho que é muito importante a questão do conceito. Fiz aqui só uma passagem rápida, né, alguns conceitos interessantes sobre Rust, né, você viu que já tem um gerenciador de pacotes, que tem o tal do crate, né, que é um pacote. Você tem módulos que, no caso aqui, são arquivos, ou mesmo você pode definir vários módulos dentro de um arquivo só, ou separar os módulos em vários arquivos. Um outro conceito interessante que tem no Rust é esse conceito de ownership e de borrow, de pegar emprestado a referência, tá? E não conseguir usar em mais de uma variável a mesma referência. Então, são muitos conceitos interessantes e cada vez que você vai aprendendo uma nova linguagem, novos conceitos vão sendo incorporados na sua ferramenta como programador. Então era isso que eu tinha para comentar. Acredito que amanhã eu vou estar liberando o segundo episódio da série de arquitetura. Então curte, compartilha, comenta aí com seus amigos, coloca o que você quer ver aqui no canal da Coder e até o próximo vídeo.